Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês, gente? Aula de número 7, disciplina Higiene do Trabalho. Mais uma vez tá aqui meus dados, segue meu nome, telefone, tá aqui meu e-mail. Fique à vontade, gente. A nossa aula de hoje é o anexo 1 da NR15, né? A gente vai finalizar essa disciplina estudando a nossa NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres. O que é o nosso tema? O nosso tema é limites de tolerância para ruído contínuo / intermitente. Vamos lá, gente. No final dessa aula aqui, tem uma regra, tem uma equação que a gente faz. Caso o limite de tolerância ele exceda, né, os valores indicados aqui nesta aula, o trabalhador ele terá direito do adicional de insalubridade. Então, o que é o objetivo aqui? Determinar se o trabalhador ele tem direito de adicional de insalubridade ou se ele não tem direito de adicional de insalubridade. Lembrando, gente, a hierarquia, o princípio eu expliquei na aula anterior. Aqui a gente está partindo do princípio de que não foi possível eliminar o risco, né? Eliminar o que? A exposição do trabalhador a altas intensidades de ruído. Bom, então veja bem, a norma fala o seguinte: entende-se por ruído contínuo ou intermitente para fins de aplicação de limite de tolerância, LT, limite de tolerância, o ruído que não seja de impacto. Vacaiou, né? A definição, mas vamos lá. Então aqui eu tenho um ruído contínuo, observe um gráfico. Aqui na vertical aqui, vocês vão seguir, isso aqui é dB, decibéis, tá bom? Então, ó, neste caso aqui, reparem que a intensidade de ruído ela tá quase que contínua. Aqui quase não se tem ou não existe, neste caso aqui, oscilações. Ou seja, eu estou numa média aqui de 82, 83 decibéis de forma contínua. Exemplo, eu estou acelerando o carro, né? Eu estou, por exemplo, a 100 por hora, a 100 km por hora num carro. À medida que eu vou acelerando, eu posso aumentar a intensidade. Ok, mas neste caso aqui, o ruído, eu indo, fazendo um trajeto do ponto A ao ponto B, a mesma velocidade, que é 100 km por hora, neste caso aqui eu vou manter a mesma intensidade de ruído. Agora, observem aqui o ruído, aqui está escrito flutuante, é um termo também utilizado pela Fundacentro. Nós vamos seguir o termo da norma, que é intermitente. Aqui já tem uma intermitência no ruído, gente, ó. Exemplo, vamos imaginar que eu estou arrancando um carro, né? Eu estou, exemplo, acelerando lá, aí eu vou bombear lá o pedal 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, esse processo aqui vai gerar o quê? Uma intermitência no ruído. E é por isso que eles são analisados juntos, tá, gente? A avaliação de ambos é junta. Mas aqui dá para perceber bem que existe uma intermitência. Já o ruído impulsivo, que é a mesma coisa de ruído de impacto, gente, percebam nesse gráfico aqui, que exemplo, que eu estou em 60 decibéis. De repente eu tive um pico, a intensidade do ruído foi elevada a um certo ponto, que eu tive um pico acústico que ultrapassou 90 decibéis. Possivelmente aqui chegou a 100 decibéis. Então, o que é o ruído de impacto? É aquele que ocorre em um tempo inferior a um segundo. Então, essa elevação aqui de intensidade, ela ocorreu por um período inferior a um segundo. E intervalos superiores a um segundo. Então, ocorre menos de um segundo e o intervalo entre eles é maior do que um segundo. Exemplo, uma prensa hidráulica. A prensa hidráulica vai apresentar este padrão aqui, ruído de impacto. Não é o objetivo da nossa aula, o ruído de impacto é o anexo 2, tá? Então vamos lá. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em dB, ou seja, decibéis.
com instrumento de nível de pressão sonora. Pensa assim, é um instrumento que mede intensidade de ruído, operando no circuito de compensação A. O que é esse circuito de compensação? É a curva, né? É a frequência de leitura do meu aparelho, tá? Essa frequência de leitura do meu aparelho, eu posso trabalhar, exemplo, no circuito de compensação A, circuito de compensação B, circuito de compensação C, circuito de compensação D. Exemplo, o ruído de impacto, ele não é medido em dBA, ele é medido em dBc. E se pega-se o circuito de compensação C aqui, ó. Ah, mas como é que eu vou saber isso, professor? Não tem problema não. Olha aqui, é só vir aqui no aparelho, ó. No aparelho aqui eu vou ter esse indicativo, tá? Aqui o gráfico na tela maior para a gente entender bem. Então, exemplo, aqui eu vou conseguir ler, vou conseguir quantificar o ruído a uma frequência bem menor, né? A uma frequência baixa, em uma frequência baixa eu já consigo ler e identificar o ruído, ó. A tabela aqui eu não lembro o que está aqui, é uma imagem avulsa, eu peguei do Google Imagens, mas aqui deve ser Hertz, tá? Aqui é frequência, com certeza. Então, exemplo, aqui em 50 Hz eu já consegui ler o ruído. O ruído de impacto, de repente um outro tipo de ruído, eu vou ter uma dificuldade maior. Exemplo aqui, em 10 Hz eu já consegui, infelizmente só em 10 Hz eu consegui ter uma leitura aqui, ó, né? Enfim, só lembrar, eu tenho que escolher uma curva, tá? Um circuito de compensação, nesse caso aqui é o A. Em aulas presenciais espero que a gente possa detalhar isso, na verdade na especialização, né, que é a higiene ocupacional. O instrumento ele deve operar em circuito de resposta lenta, no caso aqui slow. Aonde que eu vou ver isso? No instrumento tá aqui fast, é circuito de resposta rápida, no caso aqui slow. Eu vou apertar aqui, repare que na tela tá fast, ó. É só apertar mais uma vez esse botão aqui do meu decibelímetro que eu vou fazer a leitura aqui em resposta lenta. Se eu apertar mais uma vez aqui está impulsive, tá vendo? Ou seja, eu vou ler ruído de impacto. Meu objetivo é ler ruído contínuo intermitente e em resposta lenta. Então, slow. As leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. Nós temos dois instrumentos, tá, gente, que lê o ruído. Nós temos o decibelímetro e nós temos o dosímetro. São duas instrumentações diferentes. A metodologia apresentada nesta norma aqui é para ruído pontual, é para ruído utilizando o decibelímetro. Situações futuras a gente vai abordar aqui a utilização do dosímetro, que é seguindo a NHO 01 da Fundacentro. Então vamos lá, as leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. Quando esse aparelho aqui eu instalo no trabalhador, né? Ele vai executar suas funções normais, eu vou explicar para ele, ó, cuidado para não bater o aparelho, não estragar o aparelho, não expor de repente a agentes, a produtos químicos. Vou explicar para ele que isso aqui não explode, que isso aqui não faz mal, tá? E que eu estou medindo simplesmente a intensidade de ruído que ele está exposto durante a jornada, ok? Reparem que depois da leitura o aparelho ele emite esses gráficos aqui, ó. É muito interessante. Com o decibelímetro esse processo tem que ser feito manual e é o que a gente vai fazer. É o que a gente vai fazer aqui no finalzinho dessa aula, no finalzinho dessa gravação. Então, ok. Aprendi a configurar meu aparelho, resposta lenta, slow, circuito de compensação A. Vou colocar próximo ao ouvido do trabalhador. No caso do decibelímetro, eu vou ter que segurar o decibelímetro, tá? E aí, os tempos de exposição a níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no quadro deste anexo. Este é o quadro, gente. Este é o quadro do anexo 1. Deixa eu colocar aqui numa tela maior para a gente entender, ó. Vamos lá. Lembra do conceito de limite de tolerância, gente? A intensidade, concentração ou tempo de exposição ou natureza da exposição na qual o trabalhador pode estar exposto
uma vez excedido, pode gerar dano à saúde do trabalhador. Enfim, aqui nós vamos falar sobre os limites de tolerância. Lembram do conceito de nível de ação? O nível de ação equivale a metade do limite de tolerância. Presta atenção, gente. Aqui eu tenho 85 decibéis. Aqui fala nível de ruído, dBA, e aqui máxima exposição diária permissível. A exposição permissível aqui, gente, pelo dia, pela jornada do trabalhador, tá? Então, olha só, o trabalhador exposto a 85 decibéis significa que ele pode trabalhar 8 horas exposto. Isso aqui não é jornada de trabalho, tá, gente? É tempo de exposição. Por exemplo, minha jornada é 8 horas, minha jornada de trabalho. Quer dizer que a 85 decibéis eu posso ficar exposto exatamente às 8 horas. Espero que vocês tenham entendido aqui. Aí, a 86 decibéis eu posso ficar exposto 7 horas. A 87 decibéis eu posso ficar exposto 6 horas. A 88, 5 horas. A 89, 4 horas e meia. A 90, 4 horas. Aí aqui, gente, pode até complicar um pouquinho. Presta atenção, vou destacar aqui 90 decibéis, 4 horas. Isso aqui eu vou chamar de fator de dobra. O que é o fator de dobra? O ruído, a cada 5 decibéis, ele dobra a sua potência. Então, gente, dobra a sua potência. Se ele perder 5 decibéis, a sua potência é reduzida pela metade, tá? Então, olha só, fator de dobra, não esquecer. Então, para ruído, aqui nós vamos quebrar as regras da matemática. 85 é a metade de 90, 90 é a metade de 95, 95 é a metade de 100, 100 é a metade de 105, 105 é a metade de 110 e 110 é a metade de 115. Entenderam? Então, vamos lá. Vou pegar o último valor aqui, eu estou exposto a 115 decibéis. Tem uma intensidade no meu local de trabalho de 115 decibéis. Qual é o tempo permissível? 7 minutos. Aqui, gente, o tempo permissível sem proteção coletiva e sem proteção individual, tá? Porque aí o negócio muda. Às vezes eu estou exposto a 115 decibéis, mas eu usei um protetor auricular. Esse protetor auricular ele reduziu a minha exposição. Aqui a gente vai considerar que o trabalhador não tem proteção. Então, a 115 decibéis eu posso ficar exposto, a minha máxima exposição diária permissível é 7 minutos. Se de 115 decibéis eu fazer uma melhoria na área e o trabalhador ficar exposto a 110, quer dizer que eu reduzi a potência do ruído pela metade. De 110 para 105, reduzir pela metade de novo. 105 para 100, reduzir pela metade. 100 para 95, 95 para 90, 90 para 85. Então, se o meu limite de tolerância para 8 horas equivale a 95 decibéis, ou se a exposição a 85 decibéis me permite ficar exposto a 8 horas, qual é o nível de ação para ruído? O nível de ação é a metade do limite de tolerância, gente. Então, qual é o nível de ação aqui? 80 decibéis. Deu para entender aqui, gente? Espero que sim. Então, 80. Então, exemplo. Estou exposto a 90 decibéis. Aí existe uma discussão muito grande aqui. Todos consideram sempre 80, né? Eu vou seguir o que está na norma. Se eu trabalho 4 horas e posso ficar exposto a uma intensidade de 90 decibéis, significa que esse é o meu limite de tolerância. Então, o nível de ação, ou seja, o valor encontrado na qual eu começo a proteger o trabalhador é 85 decibéis. Se o meu limite de tolerância é 95 decibéis, porque eu estou trabalhando 2 horas, eu tenho exposição de 2 horas durante a minha jornada, nesse caso aqui o nível de ação é 90. Se o limite de tolerância é 100, o nível de ação é 95. Se o limite de tolerância é 105, o nível de ação é 100. Se o limite de tolerância é 110, o nível de ação é 105.
Se o limite de tolerância é 115, o nível de ação é 110. Bom, ok. Agora, para valores encontrados de nível de ruído intermediário, o que é isso? Será considerada a máxima exposição de área permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado. Prestem atenção aqui na tabela, gente, ó. Reparem que lendo o quadro aqui, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, veja bem, 92, 93, 94, 95, 96. Entre 96 decibéis e 98, eu não tenho aqui o 97, ó. Então, exemplo, para 96 decibéis eu posso trabalhar exposto, eu posso ter uma exposição de 1 hora e 45 minutos durante a minha jornada de trabalho. E para 97, se alguém perguntar, isso vai ser chamado de ruído intermediário. Então, qual é o ruído intermediário aqui? 97 decibéis. Exemplo, entre 102 e 104 decibéis, qual é o ruído intermediário? 103. Entre 106 e 108, qual é o ruído intermediário? 107. Entre 112 e 114, o meu ruído intermediário é 113. Aí aqui eu vou considerar, exemplo, 97? Não, vou considerar o imediatamente mais elevado. Então, neste caso, vamos imaginar que eu peguei o aparelho, fui fazer uma medição e deu 97 decibéis. Eu vou considerar 98. Ah, deu 103 decibéis. Eu vou considerar 104. Deu 107, eu vou considerar 108. Deu 113, eu vou considerar 114. Isso, pessoal, nós chamamos de ruído intermediário. E aí, ó, se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição, há ruído de diferentes níveis. Então, exemplo, vou voltar aqui no quadro. A minha jornada é 8 horas. Aí eu fiquei exposto, exemplo, a 85 decibéis. Só que aí eu tive, sei lá, teve um momento que eu fiquei exposto a 88 decibéis, teve um momento que eu fiquei exposto a 87, teve um momento que eu fiquei exposto a 100. Então, essa intensidade ela vai oscilar bastante, tá, gente? É isso que o texto aqui está querendo dizer. Devem ser considerados seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações, olha só, C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre C3. Isso aqui é CN sobre TN. Essa é uma formulazinha básica. Isso aqui é uma soma de frações, tá, gente? Veja bem, se eu jogar os valores que eu fiquei há tempos, que eu fiquei exposto, exemplo, eu tive 3 exposições de ruído. Primeiro 85 decibéis, depois 87, depois 88. E aqui o tempo de exposição permissível. Primeiro o tempo de máxima exposição permissível para 87, aqui para 88, aqui para 89. Aí eu vou somar essas frações, vou dividir aqui numerador por denominador, somo, numerador por denominador, somo, numerador por denominador, somo, e aqui eu acho o resultado. Presta atenção. Aqui, então, esses valores aqui é dado em horas. Nota, se o valor final aqui encontrado, se o meu resultado exceder a unidade, a uma unidade, ou seja, a 1, a exposição estará acima do limite de tolerância. Calma, quem não entendeu nada, relaxa. Então, ó, na equação, CN indica o tempo total que o trabalhador fica exposto. CN, gente, indica, nesse caso aqui, exemplo, fiquei exposto a 88 decibéis por 3 horas. Então, aqui é 3, aqui é 3. Fiquei exposto a 90 decibéis por 1 hora. Então, aqui, no caso aqui, é 1 hora. Aqui é 1. Fiquei exposto a, sei lá, 7 minutos, 115 decibéis. Então, aqui é 7 minutos. TN indica a máxima exposição de área permissível a este nível. Vamos entender, ó? Eu vou explicar ela. Segura um pouquinho aí para a gente entender. Não é permissível a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Lembra, por que 115 decibéis, gente? Simples, se eu voltar na tabela aqui,
vocês vão entender que a exposição máxima permissível aqui é 115, ó. E aí tem um outro conceito que a gente já estudou também, ó. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído contínuo intermitente superior a 115 decibéis, sem a proteção adequada, oferecerão risco grave iminente. Qual é o conceito que nós vamos tirar aqui, gente? É o conceito do valor teto. Ou seja, o valor teto do ruído. O que é valor teto? É um limite que em momento nenhum, na minha jornada de trabalho, deverá ser ultrapassado. Ou seja, em momento nenhum, a intensidade de 115 decibéis deve ser ultrapassada. Se ultrapassada, aquela atividade ela será caracterizada como grave e eminente risco, ou risco grave e eminente. Então, gente, vamos entender aquela equação lá, ó. Cálculo de ruído. Exemplo, nós estamos calculando a dose de ruído. Olha só, um trabalhador, durante a sua jornada de trabalho, foi exposto a 3 períodos de exposições a intensidades de ruídos diferentes. Então, aqui, ó, na primeira exposição, que é C1, eu tive exposição eu fiquei 6 horas exposto a 85 decibéis. Na segunda exposição, eu fiquei 1 hora exposto a 86 decibéis. Na terceira exposição, eu fiquei 1 hora exposto a 87 decibéis. Vamos partir do pressuposto aqui, gente, que a minha jornada é 8 horas de trabalho. Então, a minha jornada é 8, 6 horas fiquei exposto a 85, 1 hora exposto a 86, 1 hora exposto a 87. Ok, 85 decibéis me permite uma exposição de quantas horas? 8 horas. Então, tá aqui, ó. Então, primeiro, T1 representa 85 decibéis, que nesse caso aqui, pesquisando o quadro, eu achei 8 horas. Entenderam aqui, gente? Então, aqui fiquei 6 horas exposto a 100% de ruído de 85 decibéis. Porém, eu preciso entender, para 85 decibéis, o máximo permissível é 8. Então, aqui, ó, de 85 achei 8 horas. De 86, eu achei 7 horas. De 87, eu achei 6 horas. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Calcule os valores, determine o limite de tolerância e o nível de ação e se está acima do permissível para a caracterização de insalubridade. Aqui são os mesmos valores. Então, eu vou pegar CN e vou dividir por TN. Esta é a minha fórmula. Então, CN sobre TN é igual a 6 sobre 8. De onde que vem 6? Porque o trabalhador ficou exposto 6 horas a 85 decibéis. Porém, qual a exposição máxima permissível, representada por TN? Para 85 decibéis, a exposição máxima permissível é 8 horas. Então, ó, 6 sobre 8. Mais 1 sobre 7. 1 vem da onde? Porque eu fiquei exposto, um trabalhador ficou exposto 1 hora. A quantos decibéis? 86 decibéis. 86 decibéis permite trabalhar quantas horas exposto? 7 horas. Então, ó, 1 sobre 7. Então, mais 1 sobre 6. Da onde que vem 1? Da onde que vem o numerador? Aqui, ó, 1 hora. O trabalhador ficou exposto 1 hora a 87 decibéis. 87 decibéis me permite ficar exposto a 6 horas. Então, 1 sobre 6. Então, CN sobre TN é igual a 6 dividido por 8 é 0,75. Mais 1 dividido por 7 é 0,14. Mais 1 dividido por 6 é 0,16. Então, CN sobre TN é igual a 1,5. Aqui tem unidade de medida, professor? Não, gente. A norma pede para não considerar. Mas se eu fosse considerar aqui, seria em horas, tá? Aqui, gente, a gente está no final do cálculo para o anexo 1 da NR15. Isso aqui, na prática, se fosse o dosímetro, a gente teria uma continuidade.
porque o dosímetro, o aparelho, o instrumento faz esse cálculo aqui automaticamente, tá? Só copiar o que eu estou pedindo para vocês aqui, tá? Assistam o vídeo, eu vou colocar umas atividades, uns exercícios, e vocês vão olhar o vídeo aqui e seguir a mesma lógica. Então, meu valor final aqui foi 1,5. O limite de tolerância não é uma unidade? Eu achei uma unidade, 0,05. Então, concluindo. Aqui é como se nós estivéssemos concluindo um laudo técnico, conclusão técnica. Então, o valor encontrado de 1,05 está acima do limite de tolerância. Aí aqui eu floreei, é só uma floreada mesmo, tá? Conforme o meu entendimento, conforme a portaria 3.214 de 1978, lembra, gente, da aula de número 1 da disciplina de normas? Essa é a portaria que rege as NRs. Estou utilizando um embasamento legal. Então, conforme a portaria 3.214 de 78, na NR15, no anexo 1, sendo direito do trabalhador de adicional de insalubridade de grau médio, que garante ao trabalhador o valor fixo de 20% sobre o salário da região. O salário da região é padrão, né? Nível Brasil, não sei se tem outro estado diferente. Mas então eu peguei um exemplo aqui, um trabalhador que recebe um salário mínimo. O valor do salário mínimo hoje, gente, está 1.039. Então, 1.039 vezes 20%, o trabalhador vai receber aqui de insalubridade R$ 207,80. Então, 1.039 mais 207,80 é igual a 1.246,80. Isso é que o trabalhador vai receber somando, esse é o total, né, que o trabalhador recebe, somando o adicional de insalubridade. Veja, meus queridos, que esse é um valor que não compensa. Quando um trabalhador falar para vocês que recebe insalubridade, simplesmente ele está recebendo para adoecer. Insalubridade, gente, é dano à saúde. Isso aqui, com o passar do tempo, o trabalhador vai ter uma tendência de ter o quê? Perca auditiva. E se ele tiver perca auditiva, ele já está recebendo por isso. Então, não compensa. Ah, mas se o salário do trabalhador fosse aqui, exemplo, 10 mil, ele ia receber 207,8 do mesmo jeito. Tem gente que pensa que é assim, é 2 salários mínimos, então é 20% de cada salário. Não, é 20% de um salário mínimo, de um salário da região, gente. Então, se eu ganho 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou se eu ganho 1.039, o valor que eu vou receber é 207,80. Mas, professor, de onde que você tirou que é grau médio? De onde que você tirou que ele recebe 20%? No finalzinho da norma, tem uma tabela, e aí a tabela me fala o seguinte: para cada anexo aqui, isso aqui são os anexos da NR15, são 14 anexos no total. Para cada anexo, caso eu exceda os limites de tolerância, aqui já tem um percentual, Então, nós estamos estudando aqui o anexo 1. Então, níveis de ruído contínuo intermitente superiores ao limite de tolerância fixado no quadro constante no anexo 1. Então, neste caso aqui, é 20%. A norma já me dá o percentual, basta eu calcular aqui, e fixar os valores. Meus queridos, é isso. Obrigado pela paciência. O vídeo aqui ficou um pouco longo. Assistam, por favor, até o final. É importante. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chamem. Vou estar disponível aqui na plataforma do WhatsApp. E eu sei que não é fácil, eu sei que essa aula vai ser complicada, mas estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.